quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Amém? Amém. Eu vou ler novamente o versículo 10 e pediria que a igreja repetisse. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Amém? Feche os teus olhos. Pai, eu quero te agradecer, eu quero te louvar por esta palavra, e eu creio que o Senhor falará com cada vida, com cada pessoa aqui neste lugar, e que eu não vinha falar de mim, do que eu acho, do que eu penso, mas tudo pela revelação do Teu Espírito Santo. O Senhor sabe o propósito no qual o Senhor tem esta palavra para este homem, para esta mulher, e que eu vinha falar claramente e dentro dos Teus objetivos, Senhor. Então eis-me aqui, me use da maneira que Tu queres, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ficou claro? Eu comentei brevemente sobre Jó, mas ficou claro que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos amigos. Amém? Porque Jó poderia ser um homem revoltado. Jó, ele poderia dizer: se Deus não me abençoa, se Deus virou as costas para mim, eu não estou nem aí para ninguém, que os outros morram, que os outros sofram. Mas Jó, ele não pensava dessa maneira. Jó, mesmo vivendo naquela situação de dificuldade, ele teve misericórdia dos amigos dele, e amigos que criticaram Jó por ainda continuar servindo a Deus. Então isso mostra claramente, isso é apenas um versículo da Bíblia, que mostra claramente o poder da oração intercessória. A Bíblia mostra claramente que quando você ora por alguém, quando você intercede por alguém, Deus te ouve e Deus lhe responde. Por isso que você não deve desistir da tua família. Por isso você não deve desistir das pessoas nas quais você percebe que carecem, que necessitam da glória de Deus. Pessoas que estão em prisões, seja prisões espirituais, seja no vício, seja em qualquer situação. Há poder em tua oração. Há poder quando você clama a Deus. Mas só que tem um outro detalhe que também é muito bom. Porque quando você clama a Deus em favor de alguém, quando você ora a Deus em favor de alguém, você está exercendo o principal mandamento da Bíblia Sagrada, que é o amor ao próximo, que é amar aqueles a qual o Senhor, Ele escolheu para que você ame como você ama a si mesmo. E Deus, pelo fato de ver você tendo este grande amor, Ele te abençoa, Ele libera as promessas da tua vida. Então isso é muito importante, você entender isso, o porquê que Jó foi um homem abençoado, o porquê que outros homens da Bíblia, eles foram abençoados. Por quê? Porque eles exerciam a vontade de Deus. E para você perceber o quanto é importante a oração intercessória, nós temos aqui na igreja um caderno de oração, no qual todo culto nós apresentamos a Deus. Nós estamos entregando esse dia o pedido de oração do nosso projeto, para o ano de 2016, onde apresentamos familiares, apresentamos situações. Pode ter certeza, quando você estiver orando para alguém, Deus vai estar contemplando a tua necessidade, Deus vai estar contemplando o teu coração. Eu gostaria que você abra a tua Bíblia mais uma vez. Agora
no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1, para você perceber o poder que há em nossa oração como igreja. O quanto é importante estarmos aqui reunidos como igreja. Hoje um culto no qual como igreja nós oramos para derrubar as portas do inferno. Hoje um culto que nós dedicamos para orar por libertação, por quebras de maldições, de ações do inimigo. E pode ter certeza que quando nós nos reunimos aqui como igreja em oração, pode ter certeza que as portas do inferno não prevalecerão na tua vida, na tua casa. Então você pode ter toda a tranquilidade e certeza de que Deus estará agindo. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1, diz: porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, perseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém? Existem Bíblias que tem uma tradução diferente no versículo 5. Alguém tem uma tradução diferente? Se você tiver, você poderá ler em voz alta. Atos capítulo 12, versículo 5. 5. Pedro, pois estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Amém? Aqui diz: Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas a oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Algumas Bíblias dizem: Pedro estava preso e a igreja estava em contínua oração em favor dele. Amém? Em contínua oração a Deus em favor dele. Então olha que interessante. Pedro, ele estava preso no cárcere, porque Herodes ali, representando inclusive o inimigo, representando Satanás, que quer perseguir o povo de Deus. E Herodes queria perseguir o povo que servia a Cristo. E o que Herodes fez? Herodes colocou Pedro numa prisão, e ainda colocou 16 soldados para escoltá-lo. E além de 16 soldados para escoltá-lo, ele estava ainda amarrado ali com um tronco, ali com os grilhões. Conclusão: era humanamente impossível Pedro sair daquele lugar. Além de ser impossível Pedro sair daquele lugar, a igreja do Senhor, falando da igreja não como contexto geral, mas como pessoas, as pessoas da igreja eram limitadas. Elas também não tinham influência política, não tinham capacidade física, não tinham poder de um exército para poder libertar o preso ali daquele lugar, libertar Pedro daquela prisão. Conclusão: a igreja, ela estava diante de uma situação que estava fora do controle. Talvez você na tua vida, talvez você diante dos teus familiares, talvez você vê situações nas quais você percebe como Pedro naquela prisão. Talvez você olhe para a tua família, você olha para o teu derredor, e você vê pessoas que estão numa situação como Pedro, encarcerados, talvez encarcerados em uma enfermidade, encarcerados em um vício, encarcerados em uma vida de contenda, encarcerados em uma vida de fracasso, pessoas que estão presas na garra de Satanás, pessoas que estão encarceradas até
mesmo ali por uma ignorância espirituais, onde os olhos estão vendados e elas não conseguem crer no poder de Deus. Outros ali encarcerados pelo misticismo e não conseguem crer no Deus que criou os céus e a terra, Todo-Poderoso. E quando você vê uma situação como essa, humanamente falando, nós não podemos fazer nada. Humanamente falando, muitas vezes você pode tentar ajudar, mas você talvez não tem força, você não tem recursos, e isso talvez entristece, talvez isso te deixe até mesmo chateado, quando você quer ajudar e não pode. Isso aconteceu com um homem chamado Neemias. Neemias, ele era um judeu que foi trabalhar em um reino pagão. Ele trabalhou como copeiro para o rei Artaxerxes. E lá ele estava bem, ele tinha uma vida estável, um emprego bom. E um dia ele recebeu um amigo dele chamado ali, um amigo que veio lá de Jerusalém. Esse amigo chegou para ele e disse que a situação de Jerusalém era miserável, que o povo estava vivendo uma vida de miséria, uma vida de dificuldade, uma vida de luta. E a Bíblia diz que quando Neemias ele recebeu esta notícia, ele se entristeceu, ele chorou muito, mas além de chorar, ele orou na presença de Deus. Aleluia. O homem ou a mulher que crê no Deus Todo-Poderoso, ele até chora, mas na presença do Senhor. Ele até se entristece, mas ele tem o Deus Todo-Poderoso como socorro bem presente. É isso que nós temos que entender. E ele se entristeceu, e ele jejuou, e ele buscou a Deus. Até o momento que ele percebeu que, humanamente falando, ele, o homem sozinho, não podia fazer nada. Ele, o homem, como é que o homem podia restaurar uma cidade, restaurar uma muralha? Mas aquele homem acreditava no poder de Deus. Ele acreditava que quando as forças dele se acabassem, quando os recursos dele acabassem, Deus entraria com o recurso dele. Porque é assim em nossas vidas. Quando teus recursos acabam, Deus entra com o recurso dele. E ele percebeu, ele orou, e com certeza a partir do momento que ele colocou aquela causa diante de Deus, a peleja não foi mais de Neemias, mas a peleja foi do Senhor. Deus mudou o coração do rei Artaxerxes. Deus preparou pessoas para ajudá-lo. E Neemias, diante do Senhor, conseguiu libertar aquele povo e restaurar Jerusalém. A igreja também de Jerusalém, agora nos tempos do apóstolo Pedro, estava vivendo uma situação como essa, vendo o líder dele, o apóstolo Pedro, naquela prisão, e eles não podiam fazer nada, mas eles lembraram da palavra na qual eles ouviram. Com certeza, a palavra na qual eles ouviram é que Deus ouve a nossa oração, e que Deus ouve e responde. E quando eles perceberam que, humanamente falando, não tinha saída, eles clamaram ao Senhor nosso Deus. É isso que Deus quer deixar claro para você aqui nesta noite. Que se você vê uma situação que saiu do teu controle, você tem que buscar socorro do Deus que é socorro presente em momento de angústia. Você deve abrir o teu coração e falar com o Senhor nosso Deus. E foi por isso que aquela igreja, vendo aquela situação, ela estava em contínua oração a Deus. Amém? Irmãos, é fácil eu falar isso, é fácil ler. Agora vamos viver. Sabe o que significa contínua oração? Significa orar mais do que uma vez. Sabe o que significa uma igreja em contínua oração? Significa talvez a igreja orar mais do que um dia. Amém? Mais do que um dia, se reunir mais vezes. Agora você entende o que é você orar na angústia? É fácil falar, orei e Deus respondeu. Agora imagine a igreja reunida, orando a Deus, e sabendo que Pedro estava próximo à morte, porque Herodes havia matado Tiago, e só estava esperando o
Então muitas vezes tem situações na qual você diz: pastor, eu não sei como fazer, eu não sei como agir, já cessaram os meus recursos, não sei como ser, seja uma enfermidade, seja qualquer outro problema. Então a igreja estava orando a Deus sem saber notícia. Irmãos, a coisa mais difícil que há na vida do homem e da mulher é quando você ora e você sente o silêncio de Deus. Você não vê sinais. E quando você não vê sinais, começa a vir a dúvida, começa a vir o desespero, a ansiedade começa a dominar o teu coração, porque você não sabe o que vai acontecer, você não sabe que fim dará. Você ainda, por experiências que você tenha na tua vida, você começa a viajar. E aquela igreja talvez estava numa situação como essa, porque eles estavam em contínua oração, orando por Pedro, mas eles não sabiam o que estava acontecendo lá naquela prisão, porque eles não tinham acesso a Pedro. É como se você estiver orando para alguém que está dentro de uma UTI e no qual você não consegue se achegar lá. É como se você estiver orando por uma situação na qual você não sabe como é que está o caso. Um processo de repente está lá no fórum e você não sabe como é que está o andamento daquele processo. E você ora para Deus mudar. Então você imagina você orar para Deus mudar o coração de uma pessoa e de repente você não consegue penetrar naquele coração. Você não sabe o que está acontecendo lá dentro. É você orar por alguém que de repente está preso nos vícios e você não sabe o que passa na vida daquela pessoa. Então imagine o que é você orar por uma causa na qual você não tem acesso para ter um acompanhamento. É onde nós temos que exercer a nossa fé. É onde nós temos que exercer a nossa confiança. Fé é exatamente isso. É você ter a certeza de que aquilo que você espera vai acontecer, mesmo que você não veja nada. E é isso que Deus está querendo que a igreja exerça aqui nesta noite. A tua plena confiança em Deus. Domingo eu estava conversando com uma irmã e ela falando das maravilhas que Deus realizou na vida dela. E quantos milagres Deus operou na vida dela. O marido dela, por umas 3 vezes, ela morre e não morre. Agora ele está vivo. E ele disse que vai vir testemunhar. Tá? E ele vir testemunhar que vai ser um grande milagre, irmãos. Eu creio que ele testemunhar que é um milagre maior do que ele ter sobrevivido da enfermidade dele. E ele já falou que vai vir. Ele falou para esse dia que havia vindo domingo passado, mas não veio. Mas já está falando que vem. Amém? Então, irmãos, mas é comentando. E ela disse: pastor, mas só que no momento que nós estamos na aflição, o coração bate mais forte. No momento da dificuldade, o medo vem. E aí eu comentei com ela o seguinte: sabe qual é a sensação desses momentos? Vamos primeiro ter uma pergunta para a igreja aqui. Eu acredito que uns 80%, ou de repente até 100% já viviam isso. Todos aqui já andaram em montanha-russa? Montanha-russa? Ou então algo semelhante à montanha-russa? Vamos ver, aqueles que tinham os parquinhos, antigamente tinha os parquinhos nos bairros, e tinha os vikings, né? Aquele barquinho que vinha para lá, e quando vinha dá aquele frio na barriga. Ou então você de repente até no ônibus, ele desceu aquela descida, deu aquele friozinho. Eu acho que cada um aqui já viveu uma situação como essa. Mas vamos dizer uma montanha-russa, tá? Quando a pessoa está na montanha-russa, ela grita, ela fica desesperada, e aquele desespero todo, né? Só que algo interessante, todo aquele medo, toda aquela tensão que a pessoa vive, ela sabe que em uns 4, 5 minutos vai acabar. Ela tem essa certeza, ela já entra na montanha-russa, sabendo que vai ter aquilo, mas ela faz o seguinte: ela grita e faz, fica com medo, mas depois ela fala: isso aqui é passageiro. Então o que ela faz no momento que a montanha-russa, aquele medo, o que ela faz? Ela segura mais forte, ela fica mais, não é isso? Ou no momento de tempestade e de repente começa a vir aquele vento, você está de guarda-chuva, o que você faz com o seu guarda-chuva? Segura mais forte. Ou então, tá bom, pronto, um exemplo melhor. No carro, está alguém correndo, aí você segura naquele equipamentozinho que tem em cima do carro, né, um acessório de segurar ali, e você segura mais forte ali, né, e segura ali forte e fica lá. Ou então se for uma Kombi, segura na frente, né, irmão? Ou Fusquinha de antigamente, e aí aquele medo, aquela tensão, não é isso? Mas você sabe que tudo vai acabar. A nossa fé tem que ser baseada nisso.
É como se você tivesse uma montanha russa. Naquele momento da angústia, naquele momento da tempestade, no momento do mar revolto, no momento difícil, você tem que estar firme, mas com a certeza que tudo isso vai acabar. Na certeza que a bonança virá na sequência. É isso que Deus quer que a igreja entenda. Que estamos sujeitos a dificuldades, estamos sujeitos a lutas, mas Deus nos garante a vitória. E quando você assim faz, você não murmura. Quando você assim faz, você não se desespera. Quando você assim faz, você não desanima. Por quê? Porque você fala, isso é passageiro, eu vou ficar firme, mas isso vai passar. Então é isso que nós temos que entender. E a igreja está numa situação como essa. Ela estava em contínua oração. Os irmãos se reuniam todos os dias, porque eles tinham certeza que alguma coisa Deus iria fazer. Amém? E eles oraram. E sabe o que acontece quando a igreja do Senhor ora? O que acontece? Eu já falei isso aqui hoje. Quando a igreja do Senhor ora, o que acontece? Como? O Senhor responde, isso é fato. E agora vamos falar mais um pouquinho, ó. Contra a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão. A oração derruba portas. Exemplo disso foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo e Silas. Quando eles oravam a Deus, o que aconteceu com as cadeias? Ruíram, as portas se abriram. E quando a igreja estava orando, o sobrenatural aconteceu. Vamos ler. Pedro estava preso, a igreja orando. E o interessante, irmãos, para você perceber como o sobrenatural acontece de uma maneira natural, tá? Aqui eu estou falando de uma igreja como você, como eu. Eu vou até mostrar para você uma falha desta igreja, para você perceber uma falha que acontece muitas vezes em nossas vidas. Veja aqui, versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite. Oh, irmão, misericórdia, né? Deus às vezes permite, na hora que você está lá dentro da cova do leão, e a hora que o leão abre a boca, aí que te livra. Conclusão: você entra na cova, fica lá uns tempinhos lá sofrendo com o leão. A hora que o leão abre a boca, a hora que ele está fechando a boca, aí Deus te tira lá de dentro. Amém. Glória a Deus por esse amém, mas até chegar lá, já pensou, irmão? Olha só, glória a Deus, amém, que Deus entra com providência. Glória a Deus, mas você percebe que às vezes ele te entra com providência quando o dente do leão já tá assim, ó. Você já sente, já fica molhado com a saliva do leão. Então é importante você se atentar a esse detalhe, sabe por quê? Porque para você manter a tua fé perseverante. Porque às vezes você está na cova dos leões, e quando você vê a saliva do leão descendo sobre o teu rosto, você fala, pronto, acabou. Cheguei no fim da linha. Não, se a saliva do leão está descendo, você está sentindo a saliva do leão, glorifique a Deus que está vivo ainda. E se você está vivo, o milagre pode acontecer. Amém? Guarde isso. Então você não existe tempo para você desistir. Você tem que ir ao último momento. E olha aqui, ó, o que aconteceu, ó. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre os dois soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas, a porta guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te a calça, as sandálias, e ele assim o fez. Disse mais, põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo que era real. Olha só, presta atenção agora, 9. Então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes de uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu
seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Amém? Amém. Conclusão: Pedro viveu o milagre, mas ele não viu o milagre acontecendo. É como se fosse um sonho. O sobrenatural foi acontecendo, as cadeias foram se abrindo, as correntes caindo, Pedro passando, mas ele é como um sonho, nem percebeu. Ele só percebeu o seguinte: estou livre. Amém? Conclusão: não queira saber como vai acontecer o teu milagre. Queira saber você com a tua solução na mão. Amém? Pedro, ele viu a solução, ele não se atentou a nada, ele viu que estava fora. Ele nem lembrava, nem via como aconteceu. Então, não queira saber como vai acontecer o milagre. Não arquitete o milagre. Não vem que arquitetar o milagre. Apenas creia que o teu objetivo será alcançado pelo Senhor. Pedro estava livre. Ele não tinha explicações. Ele estava livre. E quando ele estava livre, a primeira coisa que Pedro desejou no coração é encontrar-se com seus irmãos. É encontrar com a igreja. Agora veja o que eu te falei, que aconteceu com a igreja e muitas vezes acontece conosco. Versículo 9. Então saindo o seguia, não sabendo que era real, que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de ele passado a primeira e a segunda porta, se tiveram chegar ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual ele abriu automaticamente, saindo enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro caiu em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postíbulo do portão, postíbulo, que negócio que entrava de ferro, né? O postíbulo do portão, veio uma criada chamada Rode ver o que era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Irmãos, só o versículo 14, olha para mim. Vamos ver a cena. Postíbulo, que negócio. Pedro saiu da prisão e falou: vou lá na casa de João Marcos. Aí ele começou a bater na porta. Quando ele bateu na porta, a moça que trabalhava na Rode, ela ouviu a voz de Pedro. Quando ela viu a voz de Pedro, ela ficou sem ação. Sabe quando a pessoa fica feliz, está sem ação? Como aquele cachorrinho que fica perdido. O cachorro quando está feliz, ele fica perdido, né? Ele não sabe se corre, se vai para frente, vai para lá. Ele fica todo atrapalhado. E ele estava ali diante, ele atrapalhado. Ela foi lá avisar e dizer: olha, Pedro está lá fora. Quando ela falou, olha só, irmãos, quando ela falou para a igreja que estava em oração contínua em favor de Pedro, ela disse: Pedro está lá fora. Amém? Amém. Só uma pergunta: qual era o objetivo daquela oração da igreja? Salvar Pedro. Salvar Pedro significa libertação de Pedro. O que a igreja tinha que esperar da oração dela? A libertação de Pedro, ok? Se a igreja estava orando para Deus libertar Pedro, o que a igreja tinha que esperar é Pedro liberto. Mas aconteceu algo que acontece nas nossas vidas. Quando foi anunciado que Pedro estava liberto, versículo 15, eles disseram: está louca! Ela, porém, persistia que afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Coitado de Pedro, desesperado, só na prisão, e o povo lá naquela dúvida, e quase perdendo a bênção. Quase que Pedro perdeu a bênção por causa da dúvida dos outros, amém? A tua dúvida faz muitas vezes perder a bênção. E aí, entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Amém? Glória a Deus. Conclusão: Pedro, de uma maneira sobrenatural, saiu da prisão. Só que a igreja estava orando continuamente, com fé. E quando o milagre bateu a porta, a igreja duvidou. Eles ficaram assim: não é Pedro, é impossível. Irmãos, quando você orar a Deus,
você tem que ter certeza que Ele vai te responder. Eu te falo isso sem sombra de dúvida. Sou jovem, e cada dia eu fico mais jovem. Mas eu vou falar igual a Davi. Davi, ele disse: fui jovem, hoje eu estou idoso, mas eu nunca vi um justo desamparado pelo Senhor. Eu nunca vi a descendência de um justo vir a mendigar o pão. Davi disse: por toda a minha vida, eu nunca vi Deus desamparar aqueles que servem. E meu irmão, minha irmã, eu posso te falar com conhecimento de causa. Com 36 anos, abriu faz 36 anos que eu desci as águas. E eu tenho certeza que eu nunca vi Deus desamparar alguém que o serve. Passar e levar até a mordidinha do leão, já vi. Até a marquinha do leão ficou, tá? Mas ele não engoliu e não matou. Amém, irmãos? Então é isso que você tem que entender. Ter plena confiança no poder de Deus. Que Deus ouve a tua oração. Que Deus responde. E algo interessante, a tua oração intercessória. Então não cesse de orar pelos seus. Não desista. Porque além de você abençoar outras vidas, você também, meu irmão, minha irmã, vai estar recebendo a bênção de Deus. Pedro, baseado em toda a tua experiência, ele falou sobre isso. Se você não precisa procurar por causa do tempo, mas você entender, olha, o livro de Pedro, por exemplo, lá em Pedro, capítulo 1, versículo 22, Pedro diz: tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente. Pedro, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, Pedro diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Amém? O teu amor ao próximo, ele faz com que a misericórdia de Deus alcance a tua vida. Então Pedro, com toda essa experiência que ele tinha como igreja, ele percebia que vale a pena servir a Deus. Então coloca no teu coração aqui hoje: vale a pena a oração intercessória. Não desista de orar pelos seus. Não desista, porque Deus colocou você como um atalaia, como uma coluna na tua casa e na tua família. E se essa coluna ruir, pessoas serão prejudicadas. Então não se abale, mantenha firme na presença de Deus, que a tua família será abençoada pelo Senhor. Amém? Você crê nisso? Amém. Então nós vamos estar aplaudindo a palavra do Senhor.